Como fazer um homem ficar interessado em você? Bom, para falar a verdade e já ser bem direto ao ponto, você não pode fazer com que um homem fique interessado em você. Mas calma, isso não quer dizer que você não possa fazer nada. O que acontece é o seguinte: quando um homem está interessado em uma mulher, ou uma mulher está interessada em um homem, é porque está rolando uma química entre eles dois. É essa química que faz eles se interessarem um pelo outro. E ela não pode ser criada, ela simplesmente acontece e não conseguimos explicar o porquê. Ou seja, você não pode convencer um homem a se interessar por você. E nenhum homem pode convencer você a se interessar por ele. Quer ver? Você já conheceu um homem que era extremamente insistente para ficar com você? E aí, quanto mais ele insistia, mais você não queria? Pois é, não tem como uma pessoa fazer uma outra pessoa se interessar por ela. Quando você sente interesse por um homem, é simplesmente porque você descobriu por si só que é possível sentir química por ele. Da mesma forma, quando um homem se interessa por você, é simplesmente porque ele descobriu por si só que é possível sentir química por você. Agora é o seguinte: apesar de não ser possível fazer com que alguém se interesse por você e fazer com que a química seja criada, é possível criar as condições para que isso aconteça. Inclusive, um casal se interessa um pelo outro porque certas condições foram atendidas. E uma vez que essas condições são atendidas, a química é sentida. Pois bem, se você não me conhece, eu sou Emanuel Melo. E para te dizer como você pode criar as condições para, a partir dessas condições, um homem se interesse por você, você precisa compreender quais são as condições que faz um homem se interessar por uma mulher. A princípio, quando um homem está tendo os primeiros contatos com uma mulher, o interesse dele nada mais é do que apenas sexual. Você pode até achar que ele é um homem realmente diferente e tal, porque ele fala coisas fofas, coisas bonitas que você de fato quer ouvir. Mas calma aí, você precisa ter muito cuidado para não se deixar imaginar que ele está em busca de ter um relacionamento com você. Ele não está. Ele até poderia estar se depois de algum tempo ele ainda tivesse tendo esses mesmos comportamentos. Mas é aí que está o segredo. Para ele se manter com esse comportamento, você também precisa fazer a sua parte. Veja bem, se você está ligado no que eu estou dizendo, você já entendeu que a maneira fofa de um homem se expressar e se apresentar é simplesmente a maneira que um homem faz para criar as condições para que você sinta que é possível haver química. Ele não está te convencendo a se interessar por ele. Ele simplesmente está criando as condições e você descobre por si só que é possível haver química por ele. Então, quando eu falo para você ter cuidado, eu não falo no sentido de você pensar que ele é um mentiroso e que ele está fazendo isso só para ter sexo com você. Sim, pode até ser, mas é porque os homens, eles não são como as mulheres. As condições que fazem uma mulher se interessar por um homem é quando o homem passa para ela uma imagem de que ele é confiante, de que ele é responsável e determinado. Então, por exemplo, só o fato de um homem tomar as iniciativas, como abrir a porta do carro para ela, convidar ela para sair, propor alguma ajuda sem que ela tenha pedido e etc., já faz ela descobrir que é possível haver química por ele. Em outras palavras, quando um homem mostra que é preocupado com as necessidades de uma mulher, ela se interessa por ele. E por quê? Porque diferente dos homens que estão inicialmente em contato apenas com o lado sexual, as mulheres, elas estão inicialmente em contato com o lado mental. Para uma mulher, é muito mais importante que ele pareça confiante, responsável e determinado do que o simples fato de ele ter uma aparência física bonita. Então, se um homem está em contato com o lado sexual dele e você se deixa levar pensando que ele está em busca de um relacionamento, a probabilidade é que você se decepcione muito e acabe se tornando agressiva com os próximos homens. Para evitar que isso aconteça, como eu falei, você precisa apenas entender quais são as condições que fazem um homem se interessar por uma mulher. E como você já deve ter percebido, a condição inicial é a estimulação sexual. Mas calma, isso não quer dizer que você deva se tornar aberta à intimidade sexual com um homem. Não é nada disso. Até porque intimidade sexual muito cedo faz o homem perder o interesse. O que eu quero dizer com estímulos sexuais é fazer o homem imaginar como seria estar fisicamente conectado a você.
e não necessariamente aberta para sexo. Você pode falar de beijo, de abraço, carícias, e se ele falar de sexo, você impõe os seus limites. Mas existe também um outro ponto a se considerar além dos estímulos sexuais. Acontece que, na medida que um homem vai se sentindo sexualmente estimulado, ele também fica disposto a atender às necessidades da mulher. Então, como a gente conversou, a mulher ela é estimulada pelo lado em que o homem se preocupa com ela. Por isso, para que ele se preocupe com você, você pode fazer pedidos a ele. E aí, com o passar do tempo, ele não só vai sentir atração física por você, mas ele também vai sentir que é muito emocionante te agradar. E mais, depois de repetidas experiências em te agradar, ele vai começar a sentir que você tem uma personalidade muito mais interessante do que outras mulheres. Nessa altura, quando vocês têm intimidade sexual, a relação ela pode finalmente ser sustentada. Só que também tem algo extra que você também precisa levar em consideração, que é o seguinte. Como a gente já sabe, você como mulher, você se sente estimulada a sentir química por um homem quando ele se preocupa com você e ele te agrada de alguma forma. Porém, pode acontecer de ele te desagradar. Por exemplo, vocês marcaram um encontro e ele simplesmente não apareceu. E aí no dia seguinte ele pediu desculpas e deu as justificativas dele lá. Nesses momentos, você precisa respirar fundo e não atacar ele como se ele tivesse a obrigação de te agradar, sendo que vocês nem namorados ainda são. Eu sei que muitas coisas que os homens fazem são desagradáveis para as mulheres. Só que nesses casos, quando a relação ainda é muito recente e ele acaba te desagradando, você precisa ser assertiva com ele e não reclamona ou irritada. Às vezes, quando você está irritada, você acaba decidindo ficar em silêncio para que ele perceba a besteira que fez. Só que esse também não é o caminho. A solução para isso é dizer quais são as suas regras e deixar ele livre para escolher. Você não tem ideia do quão poderoso é deixar um homem livre para escolher. Você pode simplesmente dizer algo assim: olha, fulano, eu sou muito comprometido com as minhas palavras. Se eu for furar com alguém, eu aviso com bastante antecedência para a pessoa, justamente para não ter esse tipo de mal entendido. Esses são os meus valores. Se for para escolher alguém, é isso que eu quero para mim. Uma pessoa que me faz confiar nela. Não tem por que eu ficar chateada com tudo isso que aconteceu. A gente não está nem namorando, não tem nada ainda um com o outro. Da mesma forma que você também não tem por que continuar comigo se você não quiser. Mas só para deixar claro que para mim só vale a pena quando eu confio na pessoa. Entende o que você faz com esse tipo de comunicação? Você dá a ele a liberdade para ele escolher e ainda você mostra que é livre para escolher, já que não ficou chateada. Então, quanto mais você deixa ele livre para escolher, mais ele vai se ajustar a você e se interessar por você. Todo esse conjunto de comportamentos é o que cria as condições para que um homem descubra, por conta própria, que é possível haver química por você. Às vezes, você está tanto querendo dar o seu melhor que até mesmo pode ignorar alguns desagrados que ele faz e reagir à relação como se você estivesse recebendo toda a preocupação que você precisaria para se interessar. Ou seja, você se sente tão especial que em vez de você dar os estímulos que ele precisa, você acaba dando a ele os mesmos estímulos que você gostaria de receber, como você é romântica, se preocupa com ele, faz perguntas a ele sobre a relação e etc. Quando você age dessa maneira, a probabilidade é de que ele esfrie com o tempo. No começo, um homem não está por natureza em contato com o interesse mental como a mulher está. Ele precisa de tempo até sentir interesse mental. Então, se você der esses estímulos a ele no começo, ele vai esfriar. Isso faz até ele te confundir, porque eventualmente ele vai dizer que gosta de você ou que você é especial. Só que a realidade é que quando um homem está frio e diz que gosta de uma mulher, não é exatamente porque ele sente interesse por ela, e sim um interesse em como ela faz ele se sentir. E com isso, ele se torna passivo. Aí você me pergunta: Emanuel, ouvindo tudo isso, eu percebi que eu fiz tudo errado e o meu parceiro, ele tá super frio. No meu caso, ainda tem jeito de voltar atrás e fazer algo para ele se interessar por mim? Sim, tem jeito. Mas não teria como eu te falar tudo o que você tem que fazer em um único vídeo, porque o assunto ele é bem mais denso e precisa de um pouco mais de aprofundamento. É por isso que eu tenho uma novidade para você. Olha só, nos dias 28 de março a 1º de abril, eu vou fazer um workshop que se chama De Solteira a Bem Casada. Vai ser um workshop
totalmente online e totalmente gratuito, onde eu vou explorar tintim por tintim sobre tudo que você tem que fazer desde o momento em que você se aproxima de um homem pela primeira vez, passando pelo momento em que você começa a namorar com esse homem, até chegar no pedido de casamento e se casar. Veja bem, eu não estou falando que eu vou te ensinar o passo a passo só até você começar a namorar com um homem. Eu estou te falando que nesse workshop eu vou te pegar pela mão e te ensinar o passo a passo para você atrair o homem certo e manter o interesse dele na relação até noivar e se casar. Então, se você acha que tem dificuldade de manter um homem interessado, esse workshop é para você. Se você acha que tem dificuldade de atrair um homem, esse workshop é para você. Ou se você acha que está em uma relação exclusiva, namorando, ou é casada, mas a relação deu uma esfriada, esse workshop também é para você. Então anota aí na sua agenda, nos dias 28 de março a 1º de abril, o workshop De Solteira a Bem Casado. Para participar, você tem que clicar no link aqui embaixo que eu deixei na descrição desse vídeo. Ao clicar nesse link, você vai ser direcionada para uma página onde eu explico como é que vai ser esse evento. Aproveita também e me siga no Instagram, @descomplicandoshomens. Lá eu também dou muitas outras dicas para você. Bom, esse vídeo então vai ficando por aqui e eu te vejo então no próximo vídeo. Até lá!